Em Contigo Sim, Ângela recebe a ligação do padre Marcos, que conta que conseguiu um comprador para a casa da avó da moça, e ele pretende pagar um preço justo para o imóvel. Na capital, enquanto Mirta enfrenta os oficiais, Leonardo tenta negociar um prazo maior para deixar a casa, mas os homens avisam que, ou eles pegam suas coisas e se mandam, ou eles mesmos vão fazer isso. A mulher se descontrola mais ainda quando os policiais começam a retirar tudo que tem no imóvel. Leonardo tenta conter a mãe, mas não consegue. No bar, Álvaro e Salma traçam um novo plano para separar o médico da enfermeira. Do outro lado da cidade, o advogado de Mirta chega e avisa que não tem nada que possa fazer. Leonardo conta à mãe que já entrou em contato com um serviço de mudanças. Mas nada faz Mirta se acalmar. E naquela noite, Samantha, que já tomou sua dose diária de vinho e ansiolíticos, resolve brigar com o marido que acabou de chegar em casa. Gritando, ela quer saber onde o rapaz estava. Antes de responder, Álvaro manda a moça abaixar o tom de voz e responde que estava em um compromisso com um amigo. Mas a Patricinha está engasgada com a história que seu pai contou e quer saber por que o marido defendeu Ângela. Se dando conta de que aquele é o motivo para o drama da influencer, ele diz que apenas comentou com os sogros que Ângela pode ser muitas coisas, mas não é uma mulher que se venda. Engatando a primeira, Samantha dispara. Você só diz isso por causa de seu orgulho de macho, já que não te convém descobrir que pode ter sido corno com um imbecil qualquer. O rapaz se defende, afirmando que só disse a verdade, mas a coisa piora mais ainda, e os dois discutem. Ângela, que estava passando sem querer pelo corredor, ouve a discussão, e percebe que Álvaro a está defendendo, principalmente quando ele perde a calma e grita. Você não vai insultá-la, pois sei perfeitamente bem quem é Ângela. Ela jamais se venderia por dinheiro. Meta isso na sua cabeça de uma vez. Ângela é uma mulher íntegra e com um coração puro. E tudo que a enfermeira ouve agora é a raquetada que Samantha deu na cara do marido. Descontrolada, Samantha chama o rapaz de imbecil e desabafa, perguntando como ele pode fazer isso com ela, depois de tudo que a fez passar. Mas Álvaro, de saco cheio dos pitis da esposa, dispara. Pois é exatamente por isso. O que eu fiz foi errado. Não quero nada com Ângela. E não a estou defendendo. Mas não é justo o que ela está passando. Samantha ensaia outro tapa. Mas Álvaro segura o seu braço com força. E avisando para a moça nunca mais tocar nele daquela maneira, afirma que apenas está sendo justo. E nada mais. Com o sangue fervendo, Samantha vai embora sem dar satisfações. A empregada aparece e diz à enfermeira que os patrões querem falar com ela. Geraldo e Beatriz veem a filha saindo e chamam por ela, mas a moça não responde. Logo depois, Ângela aparece na sala e diz aos patrões que sabe que eles querem falar sobre as fotos publicadas na internet. Geraldo conta à moça que ele e a esposa estão um pouco confusos com aquela história, mas Ângela entende tudo errado e diz que está tudo certo, avisando que já vai arrumar suas coisas para ir embora. O casal manda a moça se sentar novamente, e diz que não é esse o caso, e o empresário pede que a enfermeira conte sua versão da história. Ângela então conta que tudo começou quando Álvaro a trouxe do interior e a instalou na pensão, que ela acreditou ser um lugar decente. Porém, acabou descobrindo que a dona do lugar, Yolanda, era comparsa de Aníbal. A moça revela que o sujeito se fazia passar como fotógrafo profissional, mas na verdade, ele aliciava as moças e as vendia a outros homens. Triste, a enfermeira também conta. Eu precisava de um trabalho para continuar a estudar e Yolanda me recomendou para trabalhar na agência de Aníbal. Nunca me passou pela cabeça que os dois fossem pessoas ruins. Geraldo então pergunta como ela começou a trabalhar de recepcionista em eventos. Envergonhada, Ângela diz que foi enganada em diversos serviços e que os dois emprestaram dinheiro a ela, para mantê-la sob controle, pois é assim que a dupla atua. Continuando a sua história, a enfermeira relembra a noite em que foi dopada e vendida para um dos clientes do cafetão, que tinha pagado um bom dinheiro por ela. A garota ainda lembra que conseguiu escapar e chegou passando muito mal na casa do Santilana. Beatriz lembra ao marido sobre o comentário de Mirta, mas Ângela continua e ainda diz que Aníbal também mentiu quando disse que as outras fotos que tirou dela eram para promover uma marca de vinho. Chorando, a moça jura que não é aquele tipo de pessoa e jamais se venderia. O empresário pergunta se Ângela chegou a prestar queixa de tudo o que aconteceu. Beatriz comenta que é tudo muito triste e os dois precisam ouvir toda a história. A moça toma fôlego e relata que a primeira coisa que fez na manhã seguinte foi denunciar o tal fotógrafo. Beatriz pergunta como as fotos foram divulgadas. Ângela explica que Aníbal usou as fotografias para ameaçá-la e chantageá-la. Mas, quando vai terminando a explicação,
A moça é interrompida pela empregada, que avisa a Geraldo que um inspetor de polícia está na porta, procurando por Ângela. Geraldo manda o sujeito entrar e Benjamin se apresenta, cumprimentando a todos. Nesse meio tempo, Leonardo leva a mãe e Salma para morar em seu apartamento. Por mais que o médico tente convencer a mãe de que vai ficar tudo bem, ela não se conforma e diz: "Como você pode dizer que vai ficar tudo bem? Você me abandonou, Leonardo. Não fez nada para salvar a minha casa. Você é igualzinho ao seu pai. Um egoísta que não foi capaz de sacrificar essa pocilga para tentar salvar meu lugar." Salma dá uma de boazinha e repreende Mirta, dizendo que Leonardo tem razão, mas a cadeirante grita: "Vem cá! Quando é que vocês vão abrir os olhos e se dar conta que estamos todos falidos?" E na casa dos Vega, Benjamin conta que é o responsável pelo caso de Ângela. A moça revela que foi o policial quem a resgatou, e o inspetor acrescenta que Aníbal foi o sequestrador da garota. Beatriz pergunta se foi esse sujeito quem publicou as fotos. Ângela confirma, explicando que o homem a sequestrou e quis matá-la, pois não retirou a denúncia contra ele, e também por isso, publicou as fotografias e destruiu sua vida. Passada, Beatriz diz não entender como pode existir gente tão ruim. A moça então recebe, das mãos do detetive, a cópia de sua denúncia e depoimentos, e entrega os documentos a Geraldo, que lê atentamente cada linha. Horrorizado, o empresário questiona o policial, querendo saber se realmente a enfermeira passou por tudo aquilo. Benjamin confirma, mas relata que os envolvidos já estão presos e também respondem pelo homicídio de uma das moças que exploravam, deixando escapar que foi muita sorte terem resgatado Ângela. Humildemente, a moça diz que sabe que seus problemas são muito graves e que se os patrões quiserem demiti-la, que entende perfeitamente. Beatriz, que também está chorando, diz à garota que jamais fariam isso e abre os braços para receber a enfermeira, enquanto Geraldo jura que, naquela casa, ela sempre terá o apoio dos patrões. E no apartamento, Salma diz a Leonardo que ele precisa dar tempo para Mirta digerir a situação e aproveita para acariciar a mão do rapaz. Ele explica que vai acomodar as coisas que estavam na mansão em um depósito e pouco a pouco vai vendendo. Depois da conversa tensa que teve com os patrões, Ângela vai dar uma voltinha no jardim e encontra Álvaro. Ela diz que sabe que ele brigou com a esposa para defendê-la e agradece pelo que ele fez. Obviamente, o rapaz, fazendo caras e bocas, aproveita para dizer que só disse a verdade e começa a dizer suas costumeiras palavras bonitas. A enfermeira resolve contar que precisa ter muito cuidado com o rapaz, que é um excelente encantador de serpentes, mas fica de mãos dadas com ele e ainda dá um tapinha carinhoso na perna do rapaz. Samantha chega à casa de Dário e começa seu jogo de sedução. O rapaz reclama, dizendo que não é um joguete nas mãos dela, mas a moça quer brincar de dominante e chega a empurrar o pediatra, que cai sentado no sofá. A moça, que já sabe que lembrar o rapaz de quanto ele odeia Álvaro e que adora se vingar do amigo, transando com ela é, na verdade, o que excita o pediatra, mete o pé no acelerador e vai fundo no rala e rola. Já é tarde da noite quando Adela e Passiflora percebem que o ônibus em que estão viajando estragou. O motorista diz que vai tentar consertar, mas precisa que todos desçam e fiquem no acostamento. A polícia chega e quer saber o que está acontecendo. O homem explica que o motor estragou, mas vai precisar chamar por ajuda. O policial resolve revisar a documentação de todos os passageiros e Passiflora consegue ajudar Adela a fugir pela beira da estrada. Já em seu quarto, e aliviada por ter dito toda a verdade, Ângela lembra do dia em que Leonardo jurou seu amor por ela e resolve ligar para o namorado. Salma vê a ligação e desliga o aparelho, o jogando atrás de algumas almofadas. Leonardo chega com mais caixas perguntando pelo telefone, mas a moça desconversa e diz que logo deve aparecer no meio daquele caos. No dia seguinte, Salma, que já está com o café da manhã pronto, diz ao médico que encontrou seu celular. O rapaz, ao ver o aparelho, comenta que Ângela lhe chamou na noite anterior. O médico acaba preferindo acompanhar a ex no desjejum, comentando que liga para a namorada pela tarde. Na casa dos Vega, Ângela tenta dar fruta para Beatriz, que se recusa a comer. Geraldo, de cantinho, observa a enfermeira e o carinho com que a moça trata sua esposa. Ele resolve dizer que não entende porque ela não quer que ele fale com Duarte, mas a moça confessa que isso poderia piorar sua situação. Antes que Ângela saia para seus compromissos, Beatriz resolve dar a sua bênção à enfermeira, e Geraldo se emociona. Guibo se levanta na maior disposição para voltar para a escola. Enquanto se arruma, até ensaia uns passinhos e arruma o cabelo com cuidado. Quando o garoto está saindo, dá de cara com a mãe que lembra ao filho a recomendação do médico. Mas ele responde que vai à aula de qualquer jeito e ponto final.
Minutos depois, Luz e Angela já estão no escritório de Nancy, comentando sobre a audiência que a enfermeira terá na universidade. Ela agradece à advogada por ter pedido a Benjamin que levasse o documento para ela na noite anterior. Depois de alguns conselhos, a moça se sente mais forte e as amigas desejam à enfermeira uma boa sorte. Na casa de Félix, ele diz que só vai pagar a cirurgia do filho se Luz voltar para casa. Baldomero pergunta o que o amigo vai fazer se a moça não quiser voltar e diz que é melhor ele tentar resolver tudo de boas, ou o Gibo vai ficar muito triste se não fizer a cirurgia. Félix se defende, dizendo que o filho gosta mais dos primos Pérez do que dele e Baldomero deseja, de coração, que o tiro que o compadre está dando não saia pela culatra. Na faculdade, começa o tribunal na comissão de ética. Duarte toma a palavra e diz que quer acrescentar mais acusações a Angela, reclamando que ela o insultou e o humilhou na frente de vários alunos. A moça se defende e rebate, dizendo que aquilo não é verdade. Angela afirma que quem a insultou primeiro foi o médico e tem testemunha. Ela revela que estava com seu colega Ed quando o professor se aproximou e começou a humilhá-la por causa das fotografias e disse que ia fazer de tudo para tirá-la da instituição, pois, naquela universidade, curandeiras e acompanhantes de luxo não são bem-vindas. Se dirigindo diretamente a Duarte, Angela diz: "Eu não sei o que fiz ao senhor, Dr. Duarte, mas lhe peço a gentileza que me diga o que é, pois assim, o senhor pode parar de considerar minha presença nesta universidade como se fosse uma afronta pessoal." Duarte grita que a moça está mentindo, mas a enfermeira o enfrenta, lembrando que existem testemunhas e desafia. Se o senhor é o cavalheiro que diz que é, então sustente o que diz. Fedra pede para ver as provas que Angela disse que iria levar. Prontamente a moça distribui um envelope para cada um dos professores, com as cópias das evidências, e a audiência é suspensa, para que os envolvidos possam analisar os papéis. Do lado de fora, chorando, Angela conta a Ed que não sabe se vai ter forças para continuar se defendendo no tribunal, pois o clima está muito pesado e Duarte continua a atacar com toda a força. Nesse instante, a enfermeira recebe uma ligação da advogada e conta que teve uma ideia para ajudá-la na acareação. Nancy pergunta o que a moça acha do inspetor Benjamin testemunhar a favor dela. Angela adora a ideia, mas a advogada diz que primeiro precisa ver se é possível e se isso não atrapalharia o curso da investigação. Feliz da vida com a possibilidade, a moça comemora com seu colega a esperança que voltou para seu coração. No bordel, Pablo insiste em saber de Luz se ela realmente vai voltar com Félix. A moça explica que precisa fazer isso para que o filho possa fazer a cirurgia e não pode pensar em mais nada. Carinhosamente, o rapaz diz à doméstica que ela é uma grande mãe e uma grande mulher. Na universidade, Fedra chega mais perto de Duarte e pergunta se ele não acha que está passando dos limites com Angela. O médico se faz de bobo e a médica repete com todas as letras: "Não é a primeira vez que você pega no pé de um aluno e implica com ele até reprová-lo, não é verdade? Mas lutar pela expulsão de uma estudante eu acho um pouco demais." O baixinho resolve responder e diz: "Angela não é uma aluna, é uma oportunista e uma interesseira. Uma curandeira que está maculando a imagem desta universidade e põe em perigo o prestígio dos médicos desta instituição." Rápida no raciocínio, Fedra responde: "E você está tomando isso de forma pessoal, só porque aquela garota te enfrentou e não abaixou a cabeça como os demais." Duarte continua defendendo sua posição e afirma que Angela não merece estudar ali. Mas a médica não se mixa e pergunta: "Mas por quê? Porque ela é pobre? Por ser mulher? Ou porque você determinou?" "Eu sou mãe solteira e isso nunca me impediu de ser excelente no meu trabalho." O médico tenta dar a volta, dizendo que não estão falando da história dela e coisa e tals. Mas Fedra mata a charada e pergunta se, por acaso, o oncologista também não está fazendo tudo aquilo para atingir Leonardo, pois sabe que os dois têm uma rixa. Duarte admite e diz à colega que ela também deveria ficar contra o médico, pois agora ele é o chefe de todo mundo na fundação, e jamais vai admitir que um moleque rebelde dê ordens e decida o que ele deve ou não fazer. Leonardo, que está no sofá atrás, se diverte escutando a conversa dos dois colegas. Fedra dá uma bronca no doutor e diz que se o cara tem uma diferença com o rapaz, que se acerte com ele e não use a aluna para isso. Mas o baixinho se irrita e avisa que vai usar toda a sua força, toda a sua influência e todo o seu poder para fazer justiça e tirar a garota da instituição. Nesse meio tempo, Pablo e Luz estão saindo apressados para o trabalho, mas o motorista tira um tempinho para novamente reafirmar seu amor pela doméstica.
Finalmente ela cede e os dois se beijam, mas são vistos por Abel. Na universidade, Duarte pentelha mais um pouco e diz que, apesar das provas serem legítimas, nenhum dos dois acusados foram julgados e, portanto, são inocentes. Ele ainda alega que o fato que está sendo julgado ali é sobre as fotos públicas da moça, que comprometem a imagem da instituição. Por mais que Ângela tente se defender, a coisa fica cada vez pior, e o diretor avisa que todos precisam ter certeza da inocência da aluna, antes de tomarem uma decisão. E enquanto na periferia, Abel sai correndo depois de ver Luz e Pablo se beijando, obrigando o primo a ir atrás dele, na universidade, o diretor quer saber se alguém mais quer se pronunciar sobre o assunto. A enfermeira tenta argumentar que ela não sabia que poderia levar testemunhas e por isso não levou ninguém. Mas na hora H, Álvaro aparece em seu bem cortado terno azul bique, dizendo a todos que tem algo a declarar. O diretor quer saber de quem se trata, e o falcatrua começa seu discurso, mais ou menos assim: Boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Villa-Lobos. Alguns de vocês já me conhecem, pois sou o diretor administrativo do consórcio hospitalar Vega. Estou aqui para testemunhar a favor da aluna Ângela. Curioso, o diretor pergunta qual a relação que ele tem com a moça e o rapaz, responde que os dois foram casados. Preocupado, Pablo continua percorrendo o bairro atrás do primo. Nesse meio tempo, Álvaro conta que ele foi o responsável por levar Ângela para a pensão onde tudo começou e a deixou sozinha. Mas se justifica, dizendo que jamais imaginou que iriam vê-la como uma mercadoria. O diretor quer saber mais detalhes e pergunta por que o rapaz deixou a moça sozinha na pensão. Álvaro entra no modo político e diz que é um cara cheio de erros e de defeitos, pois todo mundo sabe que enquanto ainda estava casado com Ângela, também se casou com Samantha, afirmando que se arrepende todos os dias pelo que fez. Enfiando uma mão no bolso e medindo os gestos da outra, o infeliz fala pausadamente: Eu não só a magoei profundamente, mas também a coloquei em perigo. As mesmas pessoas que a enganaram também dificultaram que Ângela conseguisse trabalho como enfermeira. E por isso, ela se viu obrigada a aceitar o emprego de recepcionista para pagar seus estudos nesta universidade. Duarte não aceita os argumentos do rapaz e pergunta se, por acaso, a aluna é tão inocente a ponto de não saber o que uma recepcionista de eventos realmente faz. Álvaro se irrita e deixa claro ao médico que a enfermeira trabalhava somente como recepcionista e nada mais. E, enquanto Félix pega a Luz de surpresa na calçada do cortiço, Álvaro continua defendendo a ex, dizendo que tem absoluta certeza de que a moça está dizendo a verdade, e faz questão de frisar que a enfermeira é uma mulher honesta e tem uma enorme vocação para a medicina. Para encerrar o discurso com chave de ouro, Álvaro diz que ele é o único culpado por tudo que Ângela passou, e quem deveria estar sendo julgado deveria ser ele. Como se não bastasse, ele pergunta ao comitê se, por acaso, os médicos não deveriam estar apoiando a aluna, ao invés de julgá-la e cometer uma grave injustiça com a garota. O diretor diz que, apesar de entender o ponto de vista de Álvaro, o que está sendo tratado ali é o dano à imagem da instituição que as fotos de Ângela causaram. Álvaro responde que, o que na verdade mancha o prestígio daquela instituição é que o comitê julgue uma aluna tão injustamente. Leonardo se levanta e apoia seu rival e pede que a denúncia seja retirada. Mas Duarte se mete e pergunta como aquele comitê pode acreditar em um sujeito que mente descaradamente o tempo todo. Agora Álvaro, com as duas mãos no bolso e olhando o oncologista de cima para baixo, dá 2 passinhos para frente e diz: Cuide bem suas palavras, Dr. Duarte. Eu não sou seu aluno. Eu ocupo uma posição de hierarquia superior à sua e posso muito bem utilizá-la para prejudicar o senhor, da mesma forma que está fazendo agora com Ângela. Leonardo resolve propor o encerramento do caso, mas o diretor diz que estão escutando a todos para tomarem uma decisão. O médico desafia o coordenador do comitê, que grita que já está cansado da rebeldia do rapaz.